Restaurando os esquecidos. Texto-chave, Lucas 24:13-36. Me acompanhe nessa leitura. Nesse momento, eu convido a você, tomar posse de sua Bíblia, para juntos meditarmos nesse texto. 2 discípulos no caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si, tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim, comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas, os olhos deles, estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém, que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, e palavras diante de Deus, e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é, também, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E, não achando o corpo dele voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: Vó nécios, e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e, partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram, e nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que acontecerá no caminho, e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Muitas vezes, lutamos para ganhar alguém para Cristo, mas não fazemos o mesmo esforço para restaurar a fé no coração daqueles que, depois de andarem com o Senhor, permitem que sofismas tomem seus corações, e entram pela rota da desistência. Os discípulos de Emaús são um exemplo assim. Vamos ver como Jesus os resgatou, e devolveu a fé aos seus corações. Devemos nos aproximar das pessoas, e buscá-las onde elas estão. Analise o versículo 15, Jesus vai encontrar todos em crise. Ele não esperava que eles se reagissem espontaneamente, mas os procurava nas condições que se encontravam. Precisamos ouvir seus sentimentos, versículos 17 a 19. Os sentimentos das pessoas precisam ser ouvidos e valorizados, mesmo quando estão errados. É ouvindo que ganhamos confiança, e podemos diagnosticar o que adoece o coração do discípulo. Precisamos servi-los de acordo com a Bíblia. Observe os versículos 25 a 27. Às vezes, precisamos enfrentar nosso sofisma interior em crise, mas isso deve ser feito com sabedoria, sempre baseado na palavra de Deus, e não em argumentos humanos. Além disso, nossa posição deve mostrar unção, ao invés de legalismo.
Jesus os confrontou, mas quando ele falou, seus corações queimaram. Veja o versículo 32. Precisamos ter clareza sobre nossa união e amor, versículos 28 a 31. A partir do momento em que a renúncia começa a reagir, mostrando o desejo de ganhar mais, nossa postura deve ser de comunhão, esclarecer nossa aliança com Ele, e assegurar Ele do nosso amor. O que cura é o amor. Mostre-lhes a importância de saber que Jesus morreu na cruz para a sua redenção. Não entendendo isso, os 2 discípulos a caminho de Emaús quase se perderam. Você precisa levar seus ouvintes a se renderem ao Senhor, ore com eles, e os conforte. Mostre o amor de Deus que há em seu coração.